Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aí. Meu nome é Daniel Barros, sou professor aí da turma de 9º ano, tá bem? Vamos continuar nossos estudos de potenciação? Então, vamos comigo aqui. Potência de um número real com expoente inteiro. Professor, tem que copiar no caderno? Claro, aluno, tem que copiar no caderno, tá? Então, tudo que eu vou falar, ó, pá, copiar no caderno, né? Você vai dando pausa no vídeo aí, copia, analisa, vê se entendeu, refaz, faz de novo os exemplos, vê as propriedades, né? Então, caneta nele aí. Quando a gente voltar às nossas aulas, atividades presenciais, a gente vai retomar, vou ver quem fez essas atividades realmente, né? Então, estamos em casa, mas estudando. Vamos lá. Potência de um número real, né, com expoente inteiro. Por exemplo, vamos calcular o quociente de 2 elevado na terceira divididos por 2 na quarta. Considerando o quociente na forma de uma fração. Então você tem essa situação, né? 2 elevado ao cubo divididos por 2 na quarta, eu posso escrever ele neste formato. De 2 na terceira elevado ele a 2 na quarta. Com isso eu vou repetir esse 2 aqui em cima quantas vezes? 3, né? 2 na quarta, vou repetir 4 vezes. E aí, eu vou eliminar o número de cima com o número de baixo. Ó, o número de cima com o número de baixo. O número de cima com o número de baixo. O número de cima com o número de baixo. E aqui tem um 2 riscado. Aí tem um erro no livro didático de vocês. Ah, eles cortaram esse 2, não sei com quem. Não sei com quem. Um erro no livro didático de vocês. Vocês vão ficar com a resposta. Sobrou alguém aqui em cima? Não. Sobrou algum número aqui em cima? Não, né? Então esse número representa, quando não sobra nada, eu vou chamar de 1. Tá? Botar o número 1 no numerador. E aqui embaixo sobrou aí o número 2. Sobrou uma vez o número 2. Tá? Então, cuidado que aí tem um erro no livro didático, que é exatamente esse corte azul aqui. Tá bem? A resposta é 1/2 mesmo. Entendeu? Bom, utilizando as propriedades da potenciação que a gente aprendeu, na verdade, né, aplicando a propriedade do quociente das potências que têm a mesma base, como é que você faria? Se lembre? Você faz o quê? Repete a base, fala comigo então. Repete a base, 2, e subtrai os expoentes. Faz o quê? 3 menos 4, não é? 4 é positivo, o 3 é positivo. E aí você tem o quê? O 2, 3 menos 4. Você diminui e coloca o sinal do número maior. Aquela regrinha de regras de sinais, né? Que é o maior? O 4. Então ficou 3 menos 4 é menos 1. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu ver se eu tinha botado alguma coisa aqui. Ah, já tinha colocado, vou apagando ali. O que eu quero dizer com isso? Que esta resposta, 2 na menos 1, é a mesma coisa que 1/2. Comparando os dois resultados, podemos dizer que o seguinte, que 2 na menos 1 é igual a 1/2. 2 na menos 1 é igual a 1/2, tá? Então é isso que a gente vai trabalhar agora com esses expoentes aqui negativos. Barbada, fácil, só que tem que ter cuidado com os sinais. Regras de sinais. Se você errar um sinalzinho, errou toda a equação. Tá bem? Procedendo da mesma forma, então vou dizer como você transforma o expoente negativo no expoente positivo. Então a ideia é, tenho que deixar esse expoente aqui, ó, deixar esse expoente positivo. E é sempre feito o seguinte, pessoal. Para deixar ele positivo, você vai inverter a base. Que número tem na base? É 3. Perfeito, você me disse 3. Que número tem embaixo aqui? Toda a base é uma fração. Que número tem aqui embaixo? Diga que aqui embaixo tem o número 1. Como é que eu inverto esse número? Então, 1 vai para cima, o 3 vem para baixo e o expoente fica positivo. Pronto.
Só assim. Simples, né? Vamos fazer a... Você consegue fazer a próxima já? Tenho certeza que sim. Tenta aí. Conseguiu? Vamos lá. Olha só. Que número tem embaixo do 4? Professor, não aparece. Se quiser botar 1, não tem problema, pessoal. Bota 1 para não se esquecer. Como é que eu inverto ele? O 1 vai para cima, o 4 vai para baixo. Estou invertendo o número, invertendo a fração. Agora, o 1 que é positivo, o expoente era menos 1, vai ficar 1 positivo. Só isso. Então, eu estou tirando os negativos dos expoentes numa linguagem mais culta, mais popular para você. Novamente, ó, o 5. Que número tem embaixo do 5? É o número 1. Invertendo, fica 1 quinto elevado na 1. 1 sétimo, como é que ficou? Invertendo, o 7 vai para cima, o 1 vai para baixo, elevado na 1. Professor, cadê o número 1 de baixo? Pessoal, lembre que esses primeiros números não tinham o número 1, então vamos apagar lá. Você lembre? Eu que botei esse número 1 aqui, para você identificar. Então, se esse 1 veio para baixo da fração, não precisa aparecer, né? Será que você entendeu? Nossa atividade de potenciação com expoente negativo, com expoente inteiro negativo, é só sobre isso aí. Vamos seguir. De modo geral, então, para você ter noção do que você está fazendo, conceituando isso. Para todo número real A, e aí eu falei que números reais podem ser positivos, pode ser números negativos, pode ser fracionários, pode ser decimal, né? Nós vamos ter o seguinte, o A, base A elevado na menos 1, é a mesma coisa que invertendo. Embaixo do A tem um 1 divididos por A. Então, estou invertendo esse número aqui, popularmente falando. Tá? Logo, como é que fica esses 3 frações, esses 3 números? Né? Como é que fica esses 3 números reais? Convertendo, tirando o negativo das potências. Como é que fica esses 3 números aí? Eliminando o negativo do expoente. Tá? Negativo da potência, não. Negativo do expoente. Como é que fica? Você sabe fazer, né? Tenho certeza. Dá um pause e faz aí. Conseguiu fazer? Vamos ver como é que ficou? Vou colocar aqui uma caneta. Pode ser a vermelhinha aqui. Então, vamos lá. Invertendo esse número, como é que fica? O 1 vai para cima. Tem 1 embaixo do 10 aqui. Imaginem que 1 está embaixo do 10. 1 vai para cima e o 10 vai para baixo. E o expoente fica 1 positivo. Segundo, 5 vai para cima, 3 vai para baixo, o expoente 1 positivo. Próximo. 1 vai para cima, o 3 vai para baixo, expoente 1 positivo. Tá? Sei que você conseguiu fazer, né? Facinho, facinho. Continuando nossos estudos. Agora imagina que vamos calcular o seguinte. Quero calcular 2 quintos, 2 elevado na quinta potência, divididos por 2 na oitava potência. Considerando o quociente na forma de uma fração, ele ficaria assim, né? Posso dizer então que 2 elevado na quinta potência, divididos por 2 na oitava potência. Se você fosse aplicar aqui, você faria como? Você faria como? Você vai repetir, vamos fazer aqui, aquele método tradicional, né? Quantas vezes o 2? 1, 2, 3, 4, 5. Embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos eliminar, ver o que a gente consegue cortar em cima e embaixo. O primeiro 2 de cima com o de baixo. O 2 de cima com o de baixo. Simplificando o 2 de cima com o de baixo. O 2 de cima com o de baixo. O 2 de cima com o de baixo. Sobrou algum aqui em cima? Não. Então vamos dizer que não sobrou nada. Vou colocar o número 1. Embaixo sobrou
3. Tá? Sobrou 3, não. Eu contei os números, não é 3. Oi, criança inteligente. Sobrou o número 2. Vamos botar aqui. Sobrou o número 2. Quantas vezes ele aparece? Quantos fatores? 3, agora sim. Elevado na terceira. Sobrou o número 2 elevado na terceira. Tá? Aplicando a propriedade do quociente das potências, outra maneira que você poderia fazer isso é o quê? Uma divisão no meio, bases iguais. 2, diminui os expoentes. 5 menos 8. Quem é o número maior? O 5 ou o 8? O 8. Então a resposta vai ficar negativa. 5 menos 8 é 3. É 2 na terceira. Comparando os resultados, eu posso dizer então que 2 menos 3, 2 elevado a 3 negativo, né? Inverte esse número aqui. O 1 vai para cima e o 2 vai para baixo e deixa o expoente positivo. Tá? Olha lá. É isso que a gente está trabalhando. Tá bem? Continuando. Então, para todo número real, A, com A diferente de zero, temos o A elevado na menos N, o expoente negativo. A gente inverte a base e deixa o expoente positivo. Tá? Pode ser assim ou pode ser assim, como quiser. De maneira assim, então, como é que fica esses 3 exemplos aí? Você consegue fazer. Tenho certeza que consegue fazer. Tá? Dá uma pausa no vídeo, faça antes de ver a resolução. Importante isso. Tá? Importante. Até porque você já está com o vídeo pausado para fazer a cópia. Né? Então, importante você entender esse mecanismo. Já que você voltou comigo aqui, vamos lá. Vamos fazer esses exemplos. 5 elevado no 2 negativo. Então, invertendo esse número. Se lembre que embaixo, quando não tem, o número é 1. Então, vamos inverter. Vai ficar 1 quinto. Elevado ao quadrado. Né? Nesse aqui, conserva o sinal, pessoal, dentro do parênteses. Ó, menos. Qual é a inversão de 2? É 1 meio. Elevado na quarta potência positiva. Este aqui, qual é o inverso dele? Conserva o sinal, pessoal. É 7 quartos elevado na terceira. Se imagina agora se aparecesse do nada aí a palavra calcule. Né? Calcule. Vamos fazer o cálculo dessas 3 aí, já para ir afiando um pouquinho nossos estudos. Vamos ver, como é que ficaria aqui? Quantas vezes eu tenho que repetir o número 1? 2. 1 vezes 1. Quantas vezes tem que repetir o número 5? 2. 5 vezes 5. Como é que fica o cálculo dessa potenciação? 1 vezes 1 é sempre 1, e 5 vezes 5 ficaria 25. Tá? Aqui embaixo, quantas vezes tem que repetir o número 4? Lembre que tem um negativo dentro do parênteses. A gente vai fazer essa análise de sinal já já. Mas vamos lá. Esquecendo o sinal por enquanto. 1, 2, 3, 4. Professor, precisa repetir quando é número 1? Não, pessoal. Não precisa repetir. Vamos poupar tempo aí. Quando é o número 1 em cima, não precisa repetir. Embaixo. 2, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Vamos multiplicar? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Análise de sinal. Dentro do parêntese negativo, aqui um expoente par, a resposta fica positiva. Né? Se o expoente for ímpar, professor, a resposta fica negativa, é nosso próximo caso. Aqui, quantas vezes o 7? 3. 1, 2, 3. Quantas vezes o 4? 3 fatores. 2, 3 fatores de 4. 7 vezes 7 é 49. 49 vezes 7, né? Aquela história. 7 vezes 9, eu nunca sei quanto é 7 vezes 9. Esconde o dedo 7, sobrou 6 e sobrou 3. É 63.
vai 6. E 7 vezes 4 é 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Então aqui é 343 aqui em cima. Embaixo, 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 24, vai 2. 4 vezes 1, 4 é 64. Base é negativa, expoente é ímpar. A resposta é negativa, né? Resposta negativa, pessoal. Não esqueça dos sinais. Não esqueça dos sinais. Tá bom? Ainda falando nessa tela, se a atividade pedir, e ela vai pedir, tenho certeza, né? Eu quero esses resultados em número decimal. O que é o número decimal? É colocar esse número em números com vírgula. É fazer simplesmente pegar o 1 e dividir por 25. Dá para dividir 1 por 25? Não. Começa a divisão com 0, e um 0. 10 por 25 dá para dividir? Ainda não, porque é menor que o divisor. Então eu coloco mais um 0 e coloco mais um 0. 100 por 25 dá. Você vai me dizer que é 4 vezes. 4 vezes 5 é 20, vai 2. 4 vezes 2, 8, com 2, 10. Logo eu tenho então esse número aqui na forma decimal é 0,04. Tá? 0,04. Tá? Só pra gente afiar um pouquinho. Questão 1, vamos fazer 2 exemplos. Questão 1 e questão 2, e aí já vou liberar as atividades, né? Já já. A gente vai rever também todas as propriedades fazendo esse tipo de exercício. E aí sim, atividade número 2, né? Vamos lá. Determine o valor da expressão 3 na 1 negativo, mais 2 elevado a 2 negativo, menos 4 elevado na menos 1 negativo. Então, eu aconselho a fazer, pessoal, por partes. Vou pegar cada número desse. Vou começar aqui, ó. 3 na menos 1 negativo. Até vou fazer assim para você entender. Vou fazer uns cálculos separados aqui. 3 na menos 1 negativo é o quê? Tenho que inverter o número. Fica 1/3. Elevado a 1 positivo. Qualquer número que tem base 1, a resposta então aqui é 1/3. Primeiro número está resolvido. Vou pegar aqui 2 na menos 2 negativo. Vou pegar o segundo número aqui, ó. Até vou marcar aqui para você entender. Primeira coisa é inverter ele. Então vai ficar 1/2 elevado ao quadrado, tá? Quantas vezes eu repito esses números? 2 vezes. O de cima não precisa repetir, já falei. O de baixo, 2 vezes 2. Esse número, então, aqui é 1/4. Tá bem? Menos, vamos pegar aqui o próximo. Ó. O próximo número é tudo isso aqui. Ó. Então, vamos botar. Fazer um rascunho aqui. Menos 4 elevado na menos 1. Invertendo o número, fica 1/4 negativo elevado na mais 1, né? Na 1 positivo. Qualquer número que elevado a expoente 1 é 1/4. Base negativa, expoente ímpar, a resposta é negativa. Tendo então essas três respostas, eu vou substituir na equação. Então, olhem só. A gente vai começar a desenvolver a equação. 3 na elevado a 1 negativo é 1/3. Então, temos 1/3 mais, vou até abrir um parênteses para botar a resposta do próximo, mais 1/4, e o menos, que é da questão ali, menos 1/4. Eliminando parênteses, tenho 1/3 mais 1/4, menos na frente de um parênteses, troca o sinal de dentro, mais não, né? Então aqui o que era menos vai ficar mais 1/4. Bom, tem uma adição. O que eu posso fazer? Posso aqui agrupar esses dois, né? Por que esses dois? Por que eu vou começar a fazer por esses dois aqui? Porque eles são denominadores iguais. Então eu vou ter 1/3 e vou fazer esse cálculo aqui. Repete o denominador, sinais iguais, conserva o sinal. Repete o denominador,
e soma o numerador. 1 mais 1, 2. Fazendo esse cálculo, adição de frações, duas maneiras de fazer. Você pode fazer pelo mínimo múltiplo comum, achar um denominador comum, né? Ou pode fazer um método de borboleta, que a gente chama de borboleta, mas não é. Mas qualquer um dos dois dá para fazer. Vou começar pelo da borboleta, e aí depois eu faço o MMC para ficar os dois exemplos. O da borboleta consiste em seguinte, você pega e faz umas asinhas assim para não se perder. Ó. Aqui, vamos pegar aqui, tá? E embaixo, os dois números de baixo você multiplica. 3 vezes 4, coloque aqui. Esse vai ser o denominador, que é 12. As asas multiplica nessa ordem. 1 vezes 4, 4, coloca aqui. Sinal de mais no meio. 2 vezes 3, essa outra asinha aqui, ó. 6, pronto. 6 mais 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sobre 12. Professor, está pronta a questão? Digo para vocês que um pedaço está pronto. Lembrem que nas frações, pessoal, sempre que der para simplificar, a gente simplifica. Como assim? O que é simplificar? Quando eu consigo dividir o numerador pelo mesmo número do denominador. Achar um número compatível entre os dois. Né? Consiga dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Então eu faço essa simplificação. Tá? Então vamos simplificar aqui. 10 e o 12 dá para dividir por 2. Concorda comigo? O 10 fica 5 e o 12 fica 6. Resposta final, então, 5 sextos. Tá bem? O que mais? Número 2. Número 2. Escreva a expressão 2a elevado na terceira que multiplica x na menos 1 elevado na menos 1 com expoentes positivos. Então, para o a diferente de 0 e x diferente de 0. Então, vem comigo aqui. Ó. Primeiro eu tenho que transformar este número aqui que está elevado na menos 1. Ó. Vamos pegar o marca-texto, vou marcar para vocês. Primeiro eu vou transformar esse aqui. Este aqui, tá? O restante eu vou repetir. Vamos lá. 2a elevado na terceira. Esse x elevado na menos 1, como é que ele fica? Que multiplica 1 elevado a x. Elevado na 1 vai ficar 1 na x. Então nem vou botar mais parênteses ali. Entenderam? Então eu vou tirar o parênteses aqui. Fica 1 na x, que elevado ainda na menos 1. Se eu fizer essa multiplicação dentro do parênteses, ó, multiplicação na linha, então fico 2 vezes 1, 2. A letra tem letra aqui em cima? Não, vamos repetir. 2a na terceira. E embaixo eu tenho x elevado na menos 1. Agora eu só tenho que eliminar esse menos 1, não é? Como é que eu elimino? Inverte a fração. Então, o número de baixo vai para cima e o número de cima vem para baixo. Elevado na 1 positivo. Quando o expoente é 1, então a resposta é só repetir a base. X, 2a na terceira. Não é difícil, pessoal, é fácil. Estou dizendo que é fácil mesmo. Claro, tem que ter concentração, tem que exercitar, tem que gastar a borracha, tem que gastar o lápis para tentar entender os algoritmos da matemática, tá bom? Vamos continuar? A propriedade das potências, então, com expoentes inteiros. Vamos rever aquelas 4 propriedades e aí sim vamos cair nos exercícios, tá bom? Começando então aqui. A primeira propriedade você lembra, ó, potências de mesma base. Podemos escrever a seguinte propriedade: conserva a base e soma os expoentes. Perfeito? Vamos lá então.
Aqui, ó. São mesma base? São, professor. O que eu vou fazer com os expoentes? Eu vou somar. Conservo a base e somo. 2 mais menos 6. Porque o segundo é negativo. Ficou 5, 2, mais na frente de um parênteses altera o sinal? Não. Então fica 2 na menos 6. Agora, sinais diferentes, o que eu faço? Conservo o número maior, o sinal do número maior, e diminui. Quem é o maior? É o 6. A resposta vai ficar negativa. Quanto que dá 6 menos 2? Se está em 2, vai chegar em 6. 2, 3, 4, 5, 6. Dá 4. 5 na menos 4. Tá? Então, na primeira propriedade, eu tenho 5 na menos 4. Segunda questão, vamos lá. Conserva a base e soma os expoentes. Menos 3 mais menos 2, vou botar esse segundo entre parênteses. É igual. Conserva a base e vou eliminar os parênteses. Mais na frente de um parênteses, troca alguma coisa? Não. Então você vai ter menos 3 com menos 2. Aquela regrinha de sinal. Sinais iguais. Conserva o sinal. Estou conservando o negativo. E soma. 3 mais 2. 5. Né? Você lembra disso? Próxima. 2 que multiplica 2 elevado a n. Então, ó, conserva a base e soma os expoentes. N mais 3. Professor, como é que fica assim? Qual o valor de n? Muitos alunos perguntam. Qual o valor de n, professor? Eu não sei o valor de n. Né? O n vai ser qualquer número inteiro. Então vai ficar indicado assim, pessoal. Não tem o que fazer. Ó. Fica indicado assim, queridos. Ah, essa resposta aí fica nessa indicação. Segunda propriedade. Para a divisão, o que acontecia para a divisão? A gente conserva a base e subtrai os expoentes. E aí que vem um grande detalhe agora. Muitos erram esse tipo de questão. Então, dá uma pausa, tenta fazer. Você já sabe como se faz, né? Vamos continuar? 6. Diminui os expoentes. 4 menos o 7. O 7 é positivo, então não vou fazer análise de sinal. Vou botar aqui. 6. Quem é o maior, o 7 ou o 4? O 7. A resposta vai ser negativa. 7 menos 4. 4. 5, 6, 7. Levantou 3 dedos? A resposta é essa. Tá? 7 menos 4 é 3 negativo. Aqui um cuidado. Ó. Repete a base. 3 menos, vou botar entre parênteses o próximo expoente porque ele está negativo. Por que o cuidado? Porque se ele está negativo, e esse menos aqui vai fazer com que ele fique positivo. Então vai ficar 10, 3, mais 2. Fica 10 na quinta potência. Né? 3 mais 2, 5. Soma e conserva os sinais iguais. Ah, professor, aqui está diferente daqui de cima. Não, essa nomenclatura é a mesma, né? Conserva a base. O primeiro é menos 5. Menos, abre um parênteses, porque é negativo. Menos 7. É igual 2 menos 5. Menos na frente de um parênteses. Troca o sinal de dentro. Fica mais 7. Quem é o maior? O positivo. Precisa aparecer o positivo? Claro que não, né? Estou botando para não esquecer. 7 menos 5. 5. 6, 7. Então dá 2. Próxima. N na menos 2 com 3N na menos 1. Então vamos lá. Conserva a base. Temos no primeiro N na menos 2. O segundo, menos N na mais 1. Eliminando os parênteses, tenho 3 N na menos 2. Menos na frente de um parênteses, troca o sinal de todos lá de dentro. Ó. Era mais N, ficou com menos N. Era mais 1, ficou com menos 1. Resposta final. Mais N com menos N são simétricos, se anulam.
Menos 2 com menos 1, soma e conserva o sinal, é menos 3. Tá? Menos 3. Tranquilo? Na segunda propriedade, preste atenção, cuidado com os sinais, porque ali vai trocar muito sinal, né? Caso do negativo. E facinho, facinho. Terceira propriedade, quando eu tenho uma potência de potência. E aí, quando eu multiplico os expoentes, é bom lembrar que na multiplicação de sinais, na regra de sinais, a multiplicação sinais iguais é sempre positivo e sinais diferentes é sempre negativo. Então, no primeiro exemplo, dá uma pausa, tente fazer aí e vê se acertou. No primeiro exemplo, assim, 10, 3 que multiplica menos 2. Sinais diferentes na multiplicação é sempre negativo. E 3 vezes 2 é 6. Segundo exemplo, 5 na menos 1 que multiplica menos 3. Sinais iguais na multiplicação é sempre positivo. Então, 3 vezes 1, 3 positivo. E 10 que multiplica x vezes 5. Ué, 10, vamos só organizar. Primeiro o numeral, depois a letra. 10 que multiplica, 10 elevado a 5 vezes x. Tá? Terceira propriedade, fácil. Vamos ver a quarta. Potência de um produto ou de um quociente. Né? De potências. Então, aplicando a quarta propriedade, como está ali, vamos ver como é que fica esses números aqui. 2 elevado na menos 4 e 5 elevado na menos 4. Repete o 2 vezes 5 e eleva os 2 na menos 4. Na menos 4. Pronto. Este aqui, 7 divididos por 2 elevado na menos 3. 7 divididos por 2. E eleva cada um deles as suas potências. Menos 3, menos 3. 10 vezes x elevado na menos 2. 10 vezes x. E eleva cada uma das suas potências. Menos 2, menos 2. X divididos por 5. X divididos por 5. E eleva na menos 1 e na menos 1. Pronto. Só isso, a quarta propriedade, né? Tá bem? Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida aí? Né? Mandem lá as dúvidas. Pode deixar no comentário dos vídeos aí. Esse vídeo eu vou deixar aberto para chat. Tá? Então, vocês têm dúvida, estão assistindo aí, já bota ali. Volta e meia eu vou lá, assisto também. Vejo se tem alguma dúvida. Eu vou anotando para depois, na próxima aula, a gente fazer essas dúvidas aí todas. Tá bom, pessoal? Fique em casa, então. Até mais. Tchau, tchau. Vem aí a atividade número 2 para você fazer. Feito?